Oi, 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 oi. Ah, era palestras e cursos. Isso da matemática. É, são centenas de vídeos da matemática básica superior. Como essa daqui superior. Olha, aqui já, né? Esse já é o 10º vídeo tratando aqui de derivadas parciais. Então, se esse for o primeiro, tem mais 9. Se esse for o último, antes teve 9. Olha, vamos lá. Então, determine a derivada parcial. E derivada parcial. Que negócio é esse de derivada parcial? De primeira ordem. Vamos lá. Então é o seguinte, vocês já derivaram, já trabalharam, já desenvolveram derivadas de função com uma variável lá, usar o d, dx, o y, o linha, né, f de x linha, h linha, g linha, essa coisa toda aí, né? E tem derivadas de funções de duas ou mais variáveis. Tratando aqui de duas variáveis. Vamos tratar de duas variáveis. Quais são as variáveis? A x e o y. Né? São duas variáveis. E quando a gente pensar em funções de duas variáveis, vamos pensar lá no plano cartesiano, né, tridimensional. Tem lá o eixo x, o eixo y e o eixo vertical, que é o eixo Z. Vamos pensar nisso aqui. E aí, o que a gente tem aqui? Um ponto. A gente tem aqui um ponto, que é o ponto no eixo x e y, e aí uma altura para alguma coisa que for calcular. Perfeito? Bom, primeiro, quando você aprende derivadas parciais, tem aí, né, vídeos e mais vídeos sobre integral dupla. Integral dupla, integral tripla. Eu não fiz integral tripla nenhuma ainda, até esse vídeo. Mas tem integrais dupla, integral iterada, né? Integral iterada, que tem aplicações diversas, como, por exemplo, em cálculo de volume de sólidos. De vários tipos de sólidos. E a outra coisa, quando você trabalha com funções de duas variáveis ou mais, só para derivar, você tem também aplicações diversas. Uma das aplicações é o cálculo de máximos e mínimos de funções. Por isso que fala de altura, né? Altura aqui do eixo y. Por isso que eu dei o nome aqui de y, deixei indicado aqui. Eu trouxe a função para cá, só para ficar melhor aqui para a gente trabalhar. Ok? E aí, quando você trabalha com funções de duas ou mais variáveis, tem aplicações diversas. Vamos falar de duas variáveis, que é o x e o y, o resultado está no eixo z, que é cálculo de máximos e mínimos, absoluto, ponto de Sela, lá aplicando Hessiano, na verdade, aplicação de Hessiano. Também tem multiplicador de Lagrange para calcular máximos e mínimos. E aí, melhor ainda, com as aplicações fantásticas em diversas áreas das engenharias. A engenharia resolver problema. E também tem aí aplicações de derivadas parciais, né? No caso, primeira ordem, segunda ordem. Aqui vai ser só de primeira ordem, que é, né, campos vetoriais. Aí na engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, automação e controle e tantas outras engenharias de produção, tantas outras engenharias. Sim, tem muitas aplicações de funções de duas ou mais variáveis. Vamos ficar aqui a derivada de primeira ordem, ou seja, nós vamos derivar em x uma vez só e uma vez só em y. Tem vídeos aí que está, né, que vai, né, tem derivadas parciais de primeira e segunda ordem, tá? Não é o caso aqui. Isso aqui são algumas notações, ó, são notações para derivadas parciais de primeira ordem. Por enquanto, só de primeira ordem. Então, se eu posso chamar de f de x aqui embaixo da função, do ponto, que isso aqui é um ponto, né, no eixo x e y, ou simplesmente chamar de f de x assim, dessa maneira, como f de y, ou com esses nomes aqui. Perfeito? Isso aqui é o sigma ao contrário. Então, a derivada da função na variável x e assim por diante. Ok? Vamos usar nessa daqui, eu vou usar esse símbolo aqui. Perfeito? Tanto para x quanto para y. Vou usar isso aqui. Então, vamos derivar essa função imparcial de primeira ordem. Então, a gente vai derivar só uma vez em x, só uma vez em y. Só que antes de eu derivar essa função, a gente vai fazer alguma coisinha aqui, certo? Então, essa função vai ficar desta maneira. Vou até colocar aqui mesmo o nosso, né, verde. Então, vai ficar assim, ó, z é igual
f de x e y, que é o ponto, né, da função, igual, aqui continua igualzinho, só que aqui eu vou precisar. Porque assim, quando eu estou derivando, trabalhando com funções de duas variáveis ou mais, quando eu estou derivando em x, o y é constante. Quando eu estou derivando em y, o x é constante. E depende de como ela aparece para eu trabalhar. Se o y ou o x está só numa soma, sozinho, ele é zero, porque a derivada de uma constante é zero. E aí é produto, produto eu estou derivando em x, y é constante, então y multiplica. Só que para eu derivar isso aqui em x e y, eu vou ter que separar. E vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa do que x elevado a meio vezes y elevado a meio. Porque eu estou tirando da raiz isso aqui, ó. Isso aqui tirando da raiz, como é que ficaria? Olha lá, raiz quadrada de xy. Isso é o mesmo do que xy elevado a meio. Só que eu tenho que separar esses dois. Seria o mesmo que raiz de x vezes raiz de y. Eu tenho que separar. Então, quando eu separo isso aqui, vai ficar x elevado a meio, porque isso é uma propriedade de potência, concorda? E y elevado a meio. Isso é uma propriedade de potência. E, neste caso, eu preciso. Por quê? Porque quando eu estou derivando em uma variável, a outra é constante. Eu preciso separar. Claro que eu poderia fazer direto, mas não é o caso aqui. Eu não vou fazer direto com vocês. Perfeito? Eu vou fazer o passo a passo. Então, vamos lá. Eu vou derivar essa função em x. Né? Vou derivar primeiro em x, vou usar essa notação aqui. Então, em x, eu vou chamar, né, da função f mesmo. Ó. Derivada dessa função na variável x. Ok? Como é que fica essa função derivada na variável x? Ah, fica legal. Aqui eu tenho 1x elevado a 1. Então, isso aqui vai ser 1, concorda? Lembra? 1x elevado a 1. Tomba, vai dar 1. E aqui vai ficar 1 menos 1 é 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, se aqui tivesse 2, seria 1 vezes 2, 2, porque seria constante. Então, estou derivando em x, e aqui 1x elevado a 1 vai dar 1. Perfeito? Aí eu estou derivando isso aqui em x. Então, isso aqui é constante. Certo? Então, derivando isso aqui em x, como é que faz? Tomba o meio. X elevado a quem? Aí eu vou pegar esse meio e vou tirar 1. Lembra que vai subtrair 1? Meio menos 1 fica quanto? Fica menos meio. Concorda ou não? Ó, meio menos 1. Ó, eu devo 1 e tenho 50% para pagar, quer dizer, tem 50 centavos, vai ficar devendo 50 centavos. Porque, ó, 2 vezes 1 negativo é menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1 sobre 2. Perfeito? Então, ficou menos meio ali. Lembrar disso, né? Perfeito? E aí, vezes quem? Vezes isso aqui, porque isso aqui é constante e permanece. Aí, então, vai ficar a raiz quadrada de y. Mas você voltou para a raiz? Sim, porque isso aqui é a raiz quadrada de y. Finalizando isso aqui, essa expressão, vou resolver aqui na frente. Ó. Então, eu vou ter, né, d, que é o símbolo de derivada na variável x dessa função, vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais raiz quadrada de y sobre quem? Olha, aqui não está com expoente negativo, não inverte? Quando eu inverter, eu vou colocar na raiz também. Vai ficar o quê? Raiz quadrada de x. Eu não entendi. Como assim? Ó, eu tenho x elevado a menos meio. Eu vou inverter isso aqui, não vai ficar 1 sobre x elevado a meio? Aham, lembra disso? E isso aqui é 1 sobre raiz de x. É ou não é? Entendeu agora, né? Sim, perfeito, não tem problema, é para entender agora mesmo. Ok? Então, ficou 1 mais, aqui, claro, 2 vezes isso, né? Porque o 2 está aqui embaixo, tá? Então, inverteu só isso, o 2 estava embaixo, continuou. Vai ficar assim? Não. Por quê? Porque isso aqui é 1, isso aqui é 1 mais quem? Tudo isso aqui na raiz vai ficar meio de quem? De raiz de y sobre x.
Vai ficar exatamente desta maneira. Porque 1 sobre 2, né, vezes quem? Ó, raiz quadrada é raiz quadrada de y sobre x. Lembra dessa propriedade? Então, está aqui finalizado o nosso processo, neste caso, para a derivada em x. Agora, a gente vai fazer a derivada em y. Olha lá, o símbolo, aqui é função, né? Nós estamos usando essa simbologia aqui, perfeito? Tá ok? E aí, o que que eu tenho? Ó, eu vou derivar isso aqui, ó. Tira esse negativo aqui, não tem, tá bom? Tá derivando isso aqui, ó. A derivada disso aqui é constante. E a derivada de uma constante é zero. Por quê? Estou derivando em y. Então, isso é constante. Está somando aqui. Então, vai dar zero. Certo? E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou derivar isso aqui. Só que eu vou derivar em y. Então, isso aqui vai ficar o quê? Raiz de x. Vou lembrar que isso aqui é zero, porque isso aqui é constante. Estou derivando em y, isso é constante, é zero. Vezes, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para x, eu vou fazer para y. Então, vai tombar, vai ficar meio, e y elevado a quem? A menos meio. Por que y elevado a menos meio era? Ó, tomba e subtrai 1, ó, que é a mesma coisa que fizemos aqui. Ó lá, tomba, né? Quer dizer, esse caso aqui está só a demonstração depois. Ó, vamos lá. Tomba 1 sobre 2, y, isso aqui menos 1. Ó, vai ficar isso aqui, tá ok? Meio menos 1 é menos meio. Por quê? Ó, 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 1 é menos 1 sobre 2. Perfeito? Ok? E aí, isto daqui vai ficar derivada da função na variável y, estou usando esse símbolo, e aqui vai ficar a mesma coisa que nós pensamos aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Vai ficar, vou passo a passo. Vai ficar raiz de x vezes 1 sobre... O que acontece? Ó, o 2 está aqui embaixo, ok? Esse daqui a gente vai inverter, vai fazer a mesma coisa que fizemos para x. Vai inverter, vai ficar o quê? Nem vou fazer direto, vai ficar y elevado a meio. Perfeito? Esse 2 estava aqui embaixo, continuou. E aqui eu inverti, vai ficar 1 sobre inverso desse, que seja, vai ficar 1 sobre o inverso disso aqui, que é com expoente positivo. E aí, finalmente, a derivada disso aqui em y, olha lá, vai ficar, esse raiz de x vai ficar raiz de x, você não vai fazer direto não, né, Era? Tá bom. Vai ficar raiz de x sobre, porque aqui é raiz de x vezes 1. Duas vezes quem? Duas vezes a raiz desse cara aqui, ó. Lembra? Y elevado a meio é raiz de y. Ou seja, isso daqui vai ficar, né? 1 sobre 2, raiz de quem? De x sobre y. Perfeito? Porque raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de y é raiz de x sobre y, raiz quadrada de x sobre y, e finalizam a nossa derivada. Ficou um pouco apertadinho aqui, mas deu para entender. Tá certo? Que essa passagem aqui é isso que a gente fez. Porque existe uma propriedade, não existe? Vamos lembrar dessa propriedade? Vamos fazer aqui de vermelho. Ó. Isso aqui, tá? Só a raiz. Vamos lembrar de uma propriedade? Ó, eu tenho raiz de x sobre raiz de y. As duas estão na raiz quadrada. Se eu estou na raiz quadrada, eu posso colocar uma raiz única, é raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? De x sobre y. Porque essa volta também é verdadeira. Perfeito? Que a gente fez lá com o x também. Tá bom? Então, está aqui a nossa derivada, aqui no finalzinho, né? A nossa derivada em y, que é isso aqui. E aqui a nossa derivada, né, em x, que é isso aqui, ok? Que é isso aqui. Perfeito? Isso aqui eu só transformei nisto. Legal?
Bom, o vídeo ficou um pouco mais longuinho, mas é para aprender, não é isso? Tem que explicar passo a passo. Se você já domina, vai mais acelerado esse negócio. Aquele abraço, se inscreva no meu canal, likes, compartilha. Sucesso nos estudos!